Olá pessoal, sou o professor David Oliveira. Esta é uma videoaula, mais uma de nossas videoaulas do curso de Introdução à Computação Científica, no curso de Modelagem em Ciência e Tecnologia. Hoje a gente vai continuar nos debruçando sobre a linguagem Python, falando um pouquinho de estruturas de controle, de maneira geral e especificamente dentro dessa linguagem. Então, o nosso sumário da nossa videoaula de hoje será o seguinte. Inicialmente, vamos falar de estruturas de controle, né, fazendo um comparativo entre linguagens que as utilizam e linguagens que não as utilizam, para a gente ter uma comparação de referência, por que da existência dessas estruturas. A seguir, vamos falar um pouquinho de estruturas de controle condicionais. Vamos explicar de maneira genérica alguns exemplos, né? E dentro da linguagem Python, né? Como que se dá, principalmente a estrutura sintática, né? A forma geral, pelo menos sintática, da aplicação de estruturas condicionais. A seguir, vamos ver algumas estruturas de repetição em Python também, tentando mostrar alguns exemplos de maneira geral. E, por fim, a gente vai trabalhar no Colab, né, vendo alguns trechos de códigos que vão apresentar essas estruturas de controle. Seja de maneira genérica, né, ou seja, códigos simplesmente para a gente enxergar o uso dessa estrutura, e alguns probleminhas, né, ou vamos dizer assim, alguns programinhas bem simples que a gente pode usar essas estruturas. Muito bem. A primeira coisa que a gente vai tratar aqui, quando fala de estruturas de controle ou de fluxo de controle de execução em linguagens, é fazer um comparativo entre as linguagens que têm essas estruturas e não. Então, inicialmente, a gente vai ver vai apresentar as linguagens que não têm essas estruturas. São chamadas linguagens não estruturadas, né? Portanto, elas não têm essas estruturas que de uma certa maneira, facilitam, né, a programação sobre essa determinada linguagem. Então, essas linguagens não estruturadas, elas têm a característica de comandos que têm a função de desvio do fluxo de execução ao longo do código. Então, como se dá isso? Vamos imaginar que eu tenho um código fonte, né, a ser escrito sobre uma linguagem não estruturada. E neste código fonte, eu tenho um fluxo de execução, né, ou seja, comandos que vão ser descritos aqui, e que tem um fluxo de execução sequencial, ou seja, cada comando vai ser executado sequencialmente. O primeiro comando, né, a primeira linha de comando, a segunda linha, a terceira linha e assim por diante. Mas em linguagens não estruturadas, eu tenho comandos que são chamados de desvio, né? E que vão produzir o que a gente chama de saltos, né? No caso aqui, eu estou colocando aqui um exemplo de um comando goto, nesse caso 35. O que ele vai fazer? Então, ele vai desviar o fluxo da execução do programa, ao invés de executar a 21, ele vai executar a linha 35. Ele vai saltar para a execução da linha 35. Um exemplo de uma linguagem que utiliza isso é o Assembly, que é uma linguagem muito próxima do código de máquina, uma linguagem de baixo nível. Linguagens mais próximas do código de máquina, elas têm essa característica, né? São linguagens mais simples, né? Quando eu digo simples, são linguagens que não são tão... não têm estruturas que facilitam a nossa compreensão, né? Porém, são mais próximas da execução em máquina. No caso específico do Assembly, eu tenho alguns comandos que são exemplo desse tipo de comando de desvio, né? Eu estou apresentando aqui, então são chamados, nesse caso aqui eu estou colocando conditional jump, ou seja, são saltos, né? Comandos de salto condicionais, ou seja, eles vão saltar, eles vão fazer o desvio do fluxo dado uma determinada condição. Eu coloquei 3 comandos aqui
que são com essa característica, mas tem outros, tá? Variantes. Nesse caso aqui é o JG, JN e JE, né? O JG vem de Jump Greater. Ele compara um determinado valor de referência, valores com um valor de referência, e se houver a condição desse valor ser maior, ele vai fazer o desvio. Nesse caso aqui é sobre uma condição, a inspeção de uma condição lógica, e o N vem de not, ou seja, de negação dessa condição. Então, como se trata-se de uma expressão lógica, ele vai, se a expressão for verdadeira, ele vai aplicar a negação da expressão, ou seja, ela será falsa, e aí ele não vai saltar, né? Ele só salta se essa condição aqui, se a condição de referência que ele está comparando for falsa. E o jump equal, né, que compara um valor com um valor de referência, e se forem iguais, ele produz o salto. Veja que eu estou trabalhando aqui, né, sempre com uma expressão lógica. Então, retomando aulas anteriores, onde a gente trata de tipos de dados lógicos aqui e de expressões lógicas que geram esse tipo de dado, né, ou valores que valores que podem ser falsos ou verdadeiros. Qual que é o problema desse tipo de característica? O grande problema são aspectos de legibilidade do seu programa. O seu programa fica muito pouco legível, muito pouco intuitivo para a gente que está programando. E isso, óbvio, não é desejado. A gente quer programas que sejam mais fáceis de compreender, porque eles vão implicar em ser mais fáceis de fazer manutenção e assim por diante. Só para dar um exemplo, né, de um código sobre uma linguagem não estruturada, eu estou citando aqui um exemplo de uma linguagem chamada JAWS, que é da década de 60. Essa linguagem, aqui tem, eu vou apresentar um código aqui, mas esse código, ele claro, ele não é exatamente o código da linguagem, tá? Os comandos não são exatamente os comandos da linguagem. Tem algumas, digamos, mudanças sintáticas que são apresentadas aqui, que eles são baseados num simulador. Então, a execução desse código, hoje, claro, não se dá, se dá por simulador, né? Você tem um compilador, né, desse tipo de código que vai gerar o código de máquina, só que é simulado, claro, né? Ambiente simulado. Mas, ok, vamos ver o código aqui em específico. O código tem uma série de comandos aqui, sequenciais, né? Tem uma sequência de comandos, mas eu vou dar atenção para esse trecho aqui, ó, que vai da linha 2.1 até a linha 2.3. Né? Tem algumas partes aqui. Então, inicialmente, veja essa linha 2.1. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o do parte 20, né? Então, o que ele vai fazer? Ele, ao fluxo da execução, vai vir, e aqui ele vai dar o salto, né? Claro que tem também um comando de execução de blocos dado uma determinada condição. Nesse caso aqui, uma condição usando até um while, que é uma estrutura simples, uma estrutura que a gente vai ver aqui durante o estudo de estruturas de controle, mas vamos focar só nesse 2.1. Eu tenho aqui o código. Nessa 2.1, o que ele vai fazer? Ele vai produzir um salto do fluxo de execução daqui para cá, para esse bloco, e começar a executar esse bloquinho. Nesse 2.1 aqui, ele vai fazer o salto, na verdade, para o bloco 11, que é para cá. Ele vai pegar e vai vir para cá. No 2.2, ele vai fazer o salto para o bloco 12. Né? E, finalmente, o último, que o 2.3, que a gente está investigando, ele vai fazer o salto para o bloco 13, aqui, que está aqui. Então, veja, esse programa ele fica pouco intuitivo com esses comandos. Pior ainda, se a estrutura do comando de desvio aqui fosse condicional, porque ainda tem a investigação de uma condição. Então, fica mais complicado ainda
de se ter, principalmente, uma manutenção desse código, né? De, eventualmente corrigir problemas que esse código possa apresentar. Muito bem. O que são linguagens estruturadas, então? Basicamente, linguagens estruturadas, eles têm dois tipos de estruturas, né? Que são estruturas condicionais e estruturas de repetição. São estruturas para controlar fluxo de execução e para tornar mais legível o código. O código fica mais fácil de ser compreendido por nós humanos que fazemos o código, né? Que no fim das contas nós que produzimos esses códigos. Bem, inicialmente estruturas condicionais, como é que elas funcionam? Então a ideia, exemplos de duas estruturas, tem mais, inclusive a gente vai ver 3 aqui, 4 aqui ao longo do estudo sobre Python. Estrutura se não, tá? Então, eu tenho blocos de execução, essa parte em verde aqui, ó, são blocos de execução, são blocos de comando, sequências de comando de execução. E num determinado momento, eu vou produzir um teste sobre uma determinada condição. A partir desse teste, eu posso ter dois resultados possíveis, visto que essa condição ela vai gerar um resultado lógico, ou seja, um resultado que é verdadeiro ou um resultado que é falso. Então, a partir deste teste dessa condição, se o resultado for falso, eu vou executar um bloco de execução. Se o resultado for verdadeiro, eu vou executar outro bloco. Eu estou mostrando esta estrutura mais simples, mas a gente vai ver ao longo da videoaula que a gente tem variações dela, tá? Desde as mais simples até uma mais complexa. Muito bem. O segundo ponto aqui são as estruturas de repetição. Então, o que elas fazem? Dado um determinado bloco de execução, e vamos supor que eu esteja interessado em repetir a execução desse bloco por um determinado número de vezes. Né, enquanto uma condição estiver sendo atendida. Então, basicamente, eu tenho um fluxo de execução e eu vou chegar no momento que eu vou ter um teste, uma condição. Nesse caso aqui, eu estou apresentando aqui a estrutura de um enquanto, né? Seria a partir de um enquanto. Mas eu vou testar essa condição e enquanto essa condição for verdadeira, eu vou executar o bloco de execução. Ao final do bloco, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o teste e executá-lo novamente. Se o teste for verdadeiro, eu vou reexecutar o trecho de código, o bloco de código associado. Caso for falso, ele vai soltar o bloco e assim vai continuar a execução do código. Muito bem. Tem uma forma geral, tá? Aqui de comandos, né? Que tem estruturas condicionais. Estou mostrando uma, depois a gente vai ver, no caso específico de Python, algumas variações dessa forma geral. Mas, de maneira genérica, eu tenho uma sequência de execução, né? Que está vindo ao longo do fluxo de execução do seu programa, né? Com os comandos. E a estrutura básica é o seguinte, eu vou ter, se uma determinada condição que a gente tem interesse em testar for verdadeira, então eu vou executar um comando ou um grupo de comandos, uma sequência de comandos, dada essa condição sendo verdadeira. Se essa condição for falsa, ou seja, se não, eu vou executar outro bloco associado de comandos. E aí, ao final dessa execução desse bloco, eu vou continuar a execução de todos os comandos ao longo do programa. Para destacar aqui, esse trecho em azul geralmente são palavras reservadas da linguagem. Então, tem uma sintaxe própria para cada linguagem, né?
onde essas palavras-chave vão estar destacadas, né? Vão estar em destaque ao longo do código, né? Dependendo do editor, claro, mas elas vão ser reservadas justamente para utilização nesse fluxo de controle. Então, a gente não pode usar essas palavras para criação de variáveis, né? Para criação de nomes de variáveis ou de vetores, enfim, de qualquer parte de armazenamento. Então, em ver, destacando os comandos, né? Novamente, enfatizando que são comandos. E, finalmente, em vermelho aqui, a condição, que é uma expressão lógica, ou seja, é um tipo de dado lógico, né? Uma expressão que vai gerar um tipo de dado lógico, seja ele verdadeiro ou falso, para apresentar. Então, se você coloca aqui uma expressão que é matemática, embora no Python, né, em algumas linguagens, se força um pouco a barra. Força a barra significa que, mesmo que a expressão não seja lógica, ele vai tentar transformar o resultado dessa expressão em uma informação lógica. Por exemplo, isso acontece no R. Mas muito cuidado ao utilizar, né? Utilizar de expressões lógicas ao lidar com estruturas condicionais. Bem, vou dar um exemplo aqui simples, considerando um código genérico, mas se eu quisesse investigar a paridade de um determinado valor, ou seja, se o número é par ou se o número é ímpar. Então, basicamente, eu vou criar uma variável md aqui, que eu vou chamar de módulo da divisão, né, resto da divisão, por 2, né? Eu vou dividir um valor x, pode ser um valor de entrada aqui, né, um valor que eu esteja interessado em investigar a paridade, dividido por 2, e vou obter o módulo da divisão. Vai colocar em md. E aí eu testo. Se o md for 0, ou seja, se o resto da divisão for 0, então o resultado que md, desculpe, aqui não é md, tá? Aqui tem um erro aqui no slide, só enfatizando, aqui é x, tá? É o valor de x que a gente está investigando aqui a paridade. X é par. Se não, né, caso contrário, se o resto da divisão não for 0, então o x aqui é ímpar. Ok? Muito bem, estrutura de repetição. Como uma forma geral, eu vou apresentar uma forma geral de uma estrutura, depois a gente vai ver no Python duas variantes, né, de estruturas de repetição. Novamente, né, enfatizando que eu vou ter palavras reservadas pela linguagem, né, para uso dessa estrutura. Aqui a parte em verde sempre vai destacando que vão ser comandos, e a parte em vermelha sempre vai se referir a uma expressão lógica. Então eu tenho um fluxo de execução aqui, ó, de comandos de execução, e num determinado momento eu vou ter, enquanto uma condição for verdadeira, faça um ou mais comandos aqui, uma sequência, né, de um ou mais comandos relacionados. Então, o que vai acontecer? Eu vou testar a condição e aí executar o bloco de comandos. Após a execução, novamente eu vou testar a condição. Se a condição continuar sendo verdadeira, novamente eu vou executar o bloco. Ou seja, eu vou repetir esse processo de execução do bloco até que essa condição aqui seja falseada. E após, se ela for falseada, né, ou seja, ela assumir um valor falso, aí eu vou pular para o bloco de baixo aqui e começar a executar os comandos fora do escopo desse comando de enquanto aqui. Ok? Detalhe, é muito comum, às vezes quando estamos iniciando na parte de programação, que essa condição aqui, ela não seja, a gente não produza a alteração dela aqui na parte dos comandos, ou seja, essa condição vai ficar eternamente verdadeira, o que a gente chama de loop infinito, ou seja, o comando de repetição vai executar de maneira indefinida, tá?
indefinida, nesse caso aqui, repetir infinitas vezes, e aí o programa pode até travar, né, nesse caso, por conta de ficar eternamente executando. Então, muito cuidado sempre ao elaborar programas, né, pensar sempre nessa ideia de que essa condição aqui tem que, em algum momento, mudar o estado para possibilitar que a execução continue. Claro, se fosse o objetivo a execução. Muito bem, para ilustrar a aplicação de estruturas de repetição, né, de maneira genérica, eu vou dar um exemplo usando a sequência de Fibonacci, né? A sequência de Fibonacci é uma sequência numérica, né, produzida, né, tem várias aplicações, tem várias relações com, né, resultados teóricos, né? Basicamente, a ideia dela é a seguinte: eu vou ter, então, aqui eu estou mostrando só claro, só alguns termos dessa sequência, tá? Ela continua. E como que é a construção dessa sequência? Basicamente, o que eu vou ter eu vou pegar os dois primeiros elementos da sequência, são fixos, né, produzidos aqui, nesse caso, 1 e 1. A partir do terceiro termo, ele vai ser a soma dos dois anteriores. Portanto, esse 2 aqui é a soma do 1 com esse 1 aqui. E aí eu gero 2. O terceiro termo vai ser a soma desse termo, do segundo, com o terceiro. Então, 1 mais 2, 3. E assim por diante. E essa sequência persiste, né? Ela continua. Tanto que aqui, né, eu parei no 13, mas eu não coloquei aqui destaque, o 21, e assim por 34, e assim ela vai. Muito bem, o que eu quero fazer aqui? Eu vou fazer um programinha, né, ou um trecho, um programa muito simples, para exibir valores de uma sequência Fibonacci até um determinado limite. Então, vou fixar um limite e até esse limite eu quero, né, exibir valores da sequência que são menores que esse determinado limite. Então, inicialmente, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar duas variáveis, uma que eu vou chamar de f2 e uma que eu vou chamar de f1. A f2 vai ser igual a 0 e a f1 vai ser igual a 1. Eu vou imprimir o f1 como sendo o primeiro elemento da sequência, tá? No comando. E agora eu vou usar um comando enquanto. Só que nesse caso, eu defini que o meu limite, né, valores, eu vou exibir valores da sequência Fibonacci menores que 100, né, menor que o valor 100. Para tanto, eu criei uma outra variável, né, inclusive não inicializei o valor dela aqui, o que pode gerar erro, mas no código Python associado ele está com o valor inicializado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar que esse valor é f, que vai ser os valores que vão ser exibidos da sequência, vão ser menor. Enquanto eles forem menor que 100, né, ou enquanto esse valor de f for menor que 100, eu vou continuar a execução. Então, qual que é o bloco de execução aqui? Vai ser, primeiro, eu vou fazer com que o f seja igual a f1 mais f2. Vamos pegar num primeiro momento aqui, o f2 é 0, o f1 é 1. Então, 0 mais 1 vai ser 1. Imprime f, vai imprimir o valor 1. Portanto, eu já tinha imprimido 1 aqui e eu tinha impresso, né? Eu tinha apresentado aqui o 1 aqui, e aqui apresento novamente 1. Aí o que eu faço? Aí eu atualizo os valores do F2 e do F1. O F2 vai receber o valor de F1 e o F1 vai receber o valor de F. Para que eu faço isso? Porque agora eu vou atualizar aquela ideia. Antes era a soma dos dois elementos subsequentes, né? Só que agora eu vou atualizar esses elementos anteriores, né, os dois anteriores subsequentes, através dessa linha e dessa linha. Ao finalizar o bloco, finaliza aqui, eu vou voltar novamente aqui na comparação. E vou ver se o meu f que eu tenho agora, que no caso é 1, se ele é menor que 100. Caso contrário, se ele for menor que 100, né,
ele vai executar esse bloco novamente, até que essa condição, que esse f seja menor que 100 não seja atendida. E aí ele vai finalizar a execução. Então, esse bloco aqui, ó, vai ser repetido enquanto a condição que f for menor que 100 for verdadeira. Enquanto isso aqui for verdadeiro. Muito bem. Então, a gente falou de maneira genérica de estruturas de controle, tanto condicionais quanto de repetição. Agora vamos dar uma olhada nessas estruturas considerando o Python, tá? Agora já um pouquinho mais específico. Então, eu vou mostrar algumas estruturas no comando de estruturas condicionais. A primeira delas é o if, tá? Então, aqui tem um pequeno trecho de código que mostra como que se dá a sintaxe do comando condicional em Python. Quer dizer, uma variante do comando condicional. O primeiro deles é o if, então. O que eu faço aqui? Essa linha aqui, ó, essa primeira linha, ela vai ser responsável por capturar o valor de entrada de um usuário, o qual eu vou considerar em x, eu vou associar em x, e esse valor vai ser inteiro. E eu vou testar, o teste aqui vai ser o seguinte, se o valor é menor que zero. Então, se o comando if, nesse caso, a palavra reservada if aqui, é uma palavra associada ao comando condicional. Se o x for menor que zero, lembre-se dos 2 pontos aqui, tá? Esses 2 pontos têm que estar presentes para você ter a sequência de comandos que vai ser executada dentro desse escopo desse if, ou seja, pode ser um comando, mas podem ser uma sequência de comandos. Então, nesse caso aqui, se essa condição for atendida, eu vou imprimir, né, que x é negativo. Esse comando 1 aqui, então, ele entra nesse bloco 1 aqui. Então, se a gente analisar o fluxo de execução, eu vou ter comandos anteriores, que nesse caso é o comando de captura do valor do x. Eu vou testar a condição, nesse caso que o x é menor que zero. Se a condição for verdadeira, eu vou, né, se ela for verdadeira, eu vou entrar nesse bloco de execução e executar a parte 1. Ao finalizar, vou retomar o fluxo de execução aqui. Se ela for falsa, ele vai já dar o salto para o fluxo de execução anterior aqui. Desculpa, posterior aqui. Se essa condição aqui for falsa. Bem, um outro comando que eu tenho, uma outra variante de comandos condicionais no Python, é o if-else, né? Qual que é a diferença em relação ao anterior? É que agora eu quero que o comando, ou melhor dizendo, dado o teste da condição, eu quero executar um determinado bloco de comandos se a condição for verdadeira e um determinado bloco de comandos se a condição for falsa, o que não acontece no comando anterior, né? É como se fosse uma extensão aqui, podemos ver como uma extensão. Só corrigindo aqui novamente um pequeno erro no slide aqui, ó, porque aqui essa parte aqui é 1, né? Esse bloquinho aqui, referido aqui em destaque no mouse, é 1. Então, peço a atenção de vocês com relação a esta questão. Muito bem. Assim, nesse caso aqui, eu vou exibir se o valor é negativo ou não negativo. Então, a partir do teste, nesse caso da condição atestada, x é menor que zero. Se x for menor que zero, eu vou exibir na tela, x é negativo. Caso contrário, né, o else aqui refere-se a caso contrário, é uma palavra reservada da linguagem também. Eu vou exibir na tela que o x não é negativo, é não negativo. Vamos então para o if, else. Né? Então, qual que é a diferença dessa estrutura para a estrutura anterior? Agora, eu vou pensar o seguinte. Pense que eu tenho a mesma estrutura do if e do else. Então, está apresentada aqui
de maneira genérica, colocadas se a condição for verdadeira, o bloco 1, se a condição for falsa, o bloco 2. E esse bloco 2 refere-se até a esses dois comandos aqui. A possibilidade, desculpe, não refere-se sequencialmente a esses dois comandos, mas esse bloco aqui. Então, o que vai acontecer? Se a condição for verdadeira, eu vou executar a linha de comando referente a 1 aqui. Se a condição for falsa, eu vou novamente para esse bloco aqui, ó. Esse bloco vai ser um novo if-else. Um novo if-else que é construído aqui. Então, basicamente, o que eu vou fazer é um novo teste aqui, ó, em cima da condição. Qual condição? Se o x é igual a zero. Então, antes eu testei que o x é menor que zero, e agora eu vou fazer um teste se o x é igual a zero. Então, eu estou produzindo aqui um novo if-else aqui, onde essa condição refere-se a essa condição. De novo, destacando aqui, né, que eu tenho, aqui seria em vermelho, né, o destaque no slide aqui acabou não aparecendo, essa comparação aqui lógica. Portanto, eu tenho aqui alinhados dois if-else, né, dois blocos, duas comparações sucessivas aqui. Se o x for igual a zero, eu vou executar esta linha aqui, né, o x nulo. Caso contrário, né, se essa condição lógica for falsa, eu vou executar o valor ser positivo. Ok? Portanto, esse bloco todo aqui, ó, corresponde a esse bloco 2 aqui. Muito bem. Não é exatamente uma estrutura condicional, tá? Eu diria que é quase um caso bem mais complexo da estrutura condicional, mas o comando de match pode ser muito interessante para vocês, principalmente na produção duas aplicações, sendo na questão de controle de opções, uma vez que você estiver escrevendo um programinha que precisa de uma interação do usuário, e além disso também, por exemplo, códigos de warning, né? Você está fazendo uma função e quer exibir tipos de erro para o usuário, né? Isso também pode ser muito interessante, a estrutura match aqui que existe no Python. Então, como é que ela funciona? Nesse caso aqui, eu estou usando a variável op, estou criando, que vem de opção, tá? E é uma opção inteira, na qual tem três opções que o usuário vai poder digitar. A opção 1, 2 ou 3. Ele vai inserir uma dessas três opções. Então, o que vai acontecer? Dentro do op, eu vou armazenar o que o usuário informar dentro dessas três opções. E aí eu vou fazer, através do comando match, eu vou investigar o valor do op. Então, ele vai considerar case 1, case 2, case 3. Ou seja, caso o valor de op for 1, eu vou ter essa execução aqui. Caso o valor de op for 2, eu vou ter essa execução. Caso o valor de op for 3, eu vou ter essa execução aqui. E caso o valor de op não seja nenhuma das anteriores, aí eu vou ter uma opção não reconhecida aqui pelo usuário. Então, como eu disse, isso aqui vai ser aplicado para inspeção em menus, por exemplo, de interação com o usuário, inspeção, né, da variável, né, que é o que produz aqui. Ele é análogo ao comando switch do Java, tá? E tem comandos, né, análogos em outras linguagens, C++, linguagens estruturadas, naturalmente, que tem essa mesma estrutura. E é uma estrutura complexa de if. Então, basicamente, o que você tem aqui para a construção de um match são vários ifs aqui, claro, dado um conjunto de valores possíveis para essa variável a ser investigada. Muito bem, estruturas de repetição, tá? Dentro do Python, a gente vai ver dois tipos de estruturas de repetição, só, né? Duas utilizadas. A primeira delas, o while, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo da utilização dela, sempre lembrando que em azul a palavra é reservada, né? O while vai ser uma palavra reservada da linguagem.
verde os comandos e em vermelho a comparação lógica associada. Então essa linha aqui, ó, é simplesmente a captura do valor x que o usuário vai informar. Esse input aqui vem justamente de uma entrada do usuário, né? Ele vai capturar um valor de entrada do usuário. E aí eu vou ter a estrutura sintática do comando, ó, while, né? Ou seja, enquanto, né? A propriedade, perdão, a expressão lógica x for maior que zero, eu vou imprimir o valor de zero, né? Na tela, vou exibir na tela, e vou decrementar o valor de x, ou seja, eu vou diminuir o valor de x de menos 1. Então, se o valor de x inicialmente inserido foi 20, após uma primeira execução desse bloco, ele vai para 19. E assim por diante, ele vai repetir essa condição, essa execução desse bloco, repetidas vezes, até que a condição que o x seja maior que zero não seja atendida, ou seja, não seja verdadeira, né? Ou seja, quando o valor de x for negativo. Quando isso acontecer, ela vai finalizar a execução desse bloco, não vai executar mais esse bloco e vai continuar o fluxo de execução do código. Uma estrutura parecida, né, uma estrutura de repetição também parecida, é a estrutura do for in. Então, o que o for in faz? Ele agora, ao invés de fazer a repetição de um bloco de comandos, né, uma sequência de comandos, durante o atendimento de uma condição, agora eu vou executar o bloco de execução aqui de maneira fixa, né? Ou seja, repetidas vezes, só que de maneira fixa, não é dependendo de uma determinada condição, mas sim através de um contador, um indexador, que vai contar o número de vezes que esse bloco vai ser repetido. Só para ilustrar, então eu vou inserir o valor, aqui um código exemplo, bem simples, rudimentar, vou inserir um valor que eu estou chamando de n, inserir o valor de n, e aí eu vou, o que eu vou fazer? Eu vou usar o for cont, esse cont vai ser uma informação de contador, tá? Ele é como se fosse vamos usar aqui um cronômetro inteiro das execuções que você está fazendo, uma contagem das execuções que você está fazendo do bloco de interesse, nesse caso aqui de imprimir o valor do cont. E os valores possíveis dele vão estar dentro desse range, comando range aqui, que vai de 1 até 10. O que ele vai produzir? Uma sequência que vai de 1 até 10. Então, eu vou executar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, até o valor do contador ser igual a 10. Quando isso acontecer, ele vai finalizar a execução. Portanto, eu vou repetir esse bloco aqui, ó, 10 vezes, né, entre 1 e 10. Muito bem, agora a gente vai trabalhar um pouquinho com o Colab, né, com código Python, para tentar exemplificar essas estruturas de controle que foram vistas ao longo da nossa videoaula. Muito bem, então agora a gente vai para o browser. Lembrando que o código está disponível para vocês no Google Drive, tá? E vamos ver aqui. Inicialmente, a gente vai apresentar aqui os exemplos das estruturas condicionais, da aplicação das estruturas condicionais. No caso do código do if, né, ou do comando se, eu vou pegar essa linha aqui que vai de 5 a 11, tá? Então, o que eu estou fazendo? Na 7, eu estou capturando o valor de x a partir do usuário, né? Ao capturar esse valor de x, eu vou testar se esse valor é zero, tá? Então, se ele for negativo na execução, eu vou exibir aqui a impressão de que o valor de x é
negativo. Caso contrário, ele não vai fazer nada. Então, se o teste for negativo, ele vai seguir o fluxo de execução aqui. É muito importante na hora de escrever o código com relação à atenção, com relação à indentação, tá? O que é a indentação? Blocos de execução que estão dentro ou aninhados no comando if, são aqueles blocos em verde que eu destaquei para vocês, dentro do escopo do comando C, do comando condicional, eles geralmente estão escritos, no caso do Python, estão escritos de maneira aninhada. Algumas linguagens informam o início e o fim desse bloco, usando chaves, por exemplo. E aqui não é necessário no Python, né? Você pode simplesmente identar o código que ele vai entender que essa indentação, o bloco de execução é um ou mais linhas associadas aqui. Muito bem, então vamos executar esse primeiro bloco para a gente verificar. Então, eu vou inserir o valor de x, vou colocar um valor menos 10, e aí ele vai, olha lá, o valor de x é negativo, segue o fluxo de execução. Eu vou retornar aqui acima, né? Ainda antes da continuidade. Agora, eu vou mostrar o exemplo do se senão. Ou seja, agora eu vou imprimir. Eu vou fazer o teste e se o valor for negativo, né, se o valor de x inserido for negativo, eu vou exibir uma impressão, uma mensagem que ele é negativo. Caso contrário, eu vou falar que o valor é não negativo, aqui, ou usando o else como estrutura. Então, eu vou seguir o bloco de execução. Nesse caso aqui, eu vou colocar 20 como sendo o valor. Então, no bloco de execução, o que vai acontecer? O valor de x é não negativo. Então, ele faz aquela opção daquela impressão e segue o fluxo de execução. Veja que se o valor fosse negativo, ele iria para a primeira opção. Dando continuidade, a terceira execução aqui, como ele está executando todo o bloco, é do terceiro bloquinho aqui, que vai da linha 25 até a linha 33. Nesse caso aqui, eu vou inserir o valor da mesma forma e agora eu vou testar. Se o valor for zero, se o valor for menor que zero, eu vou imprimir que o valor é negativo. Se essa condição não for atendida, agora ele vai para o bloco 28 até o 31. Então, ele vai aplicar um novo else, né, o chamado else if. E aí vai fazer um novo teste. Nesse caso, se o x for igual a zero. Se o x for igual a zero, ele vai exibir que é nulo. E se o x não for igual a zero, ele vai exibir que o valor de x é positivo. Eu vou colocar, nesse caso, o zero. Só para a gente tomar como referência. Então, exibiu que é nulo. O código final, aqui a parte final, é justamente o comando de match lá que a gente tinha utilizado. O código é o mesmo, né? Aqui um pouquinho diferente, na verdade. Mostrando os valores de opção, né, que a gente tem. 1, 2, 3, então a ideia é basicamente a mesma. Veja que nesse caso, se o usuário digitar um valor fora do domínio aqui que a gente está considerando, 1, 2, 3, o sistema vai informar que a opção do usuário é desconhecida, né, uma opção inválida. Eu vou até colocar uma opção fora desta, então eu vou colocar 5. Então, o usuário digitou uma opção inválida. Se ele colocar 1, ele vai exibir, imprimir que o usuário inseriu o valor 1, né, na variável op, assim como 2 e 3 da mesma forma. Muito bem, os comandos de repetição aqui. Avançando no código. Dos comandos de repetição, então, é simplesmente assim a aplicação do comando de repetição. Esse primeiro código aqui, que é o uso do while, né, o primeiro aqui, eu vou fazer a impressão de valores de um contador até um determinado limite. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou inserir um valor que é o limite que eu estou interessado aqui. E vou assumir que o contador que a gente vai usar aqui
vai começar de zero. Veja. Então, eu vou... Né, o valor do contador nulo, né, inicialmente, está aqui na linha 4. Né, vejo que o bloco de execução vai dar 4 até a 13. Tomada aqui. E aqui, propriamente, o comando while. Então, eu estou fazendo o quê? Enquanto o contador for menor que o limite, eu vou imprimir o valor do contador e vou incrementar o valor do contador. Incrementar significa que eu vou adicionar em uma unidade o valor do contador. Então, ele vai crescendo de uma em uma unidade, a partir do zero, até o limite que você estabeleceu aqui. Muito bem, vamos executar. Então, o meu limite aqui, eu vou colocar um limite curtinho, que é 16. Então, eu coloquei 16 e aí ele vai exibir os valores, a impressão, né? Os valores do contador até... Veja, olha que interessante, ele não vai exibir até o 16. Por quê? Porque eu coloquei o operador aqui, relacional, menor. Se fosse menor ou igual, ele iria até 16. Como ele usa o menor, ele vai somente até 15. Quando for 16, ele não executa mais o bloco, porque essa condição será falseada. Dando continuidade aqui, então vamos mostrar a parte do código agora do para. Tá? Então aqui é quando eu tenho um número de repetições fixas. Tá? Embora eu tenha usado aqui o contador incrementado, né, de uma em uma unidade no comando while, eu posso utilizar quando posso capturar o valor do usuário aqui, e se o usuário inserir um valor, enquanto o usuário inserir um valor que não, enfim, o qual eu utilize para fazer a comparação aqui, eu continuo executando esse while. Né? Então, não precisa ser uma estrutura de contagem, como eu disse aqui. Pode ser uma operação lógica qualquer aqui. Muito bem. Então, pulando aqui para o for. Então, nesse caso eu vou fazer o mesmo comando, o mesmo objetivo, só que usando agora a estrutura de repetição para. Então, a gente vai observar que eu vou ter aqui, ó, o comando for, né? A palavra reservada for, cont, que é o contador que a gente colocou. O contador acaba tendo um valor, se eu não me engano, eu vou ter que inserir um valor inicial. Não, perdão. Como eu estou usando o for, eu não preciso inserir valores iniciais aqui. Ele já está especificado aqui. Aqui nos limites, né? No qual o for vai ser executado. Então, eu vou ter o for cont, que é a variável contadora, né, que vai controlar o fluxo de execução, o range vai de 1 até o limite que o usuário estabelecer. Né? E aí ele vai imprimir simplesmente os valores. Nesse caso, eu estou começando de 1 aqui. Então, vamos colocar um valor 100. Agora, para imprimir muita coisa. Aí, o que ele vai fazer? Aí, ele vai imprimir. Veja que fica uma janela gigante. Inclusive, omite aqui parte da execução. Né, por conta de ser um bloco grandinho, vai executar até chegar no 99. Quando chegar no 99, ele vai parar aqui a execução. Muito bem, avançando aqui. Aqui agora eu tenho dois exemplos de códigos, vamos dizer, um pouco mais... mais próximo de alguma aplicação, de algum probleminha, tá? Nesse caso, o primeiro código é da investigação da paridade do valor de x, tá? Eu até vou fazer uma pequena alteração aqui, ó. O número x, lembre-se que nos slides tinha uma pequena incorreção, né? Porque eu estava fazendo referência ao MD. Então, aqui eu tenho a inserção do valor x por parte do usuário. Então, insira o valor para exibição da paridade, do qual você vai controlar a paridade. Eu vou, dentro da variável MD, vou registrar o valor do resto da divisão de x que o usuário entrou por 2. E vou comparar. Se o MD for 0, o número é par. Caso contrário, o número é ímpar. Ao fazer a execução, então,
vou colocar o valor aqui de paridade, sei lá, 33. E aí, ele vai calcular que é ímpar. Muito bem, retornando aqui um pouquinho, antes de vermos o início da execução, agora o código do Fibonacci, para exibição de valores Fibonacci. Então, nesse caso eu estou fazendo inclusive a exibição da sequência Fibonacci e da razão de dois termos anteriores que produziram o valor da sequência. Então eu tenho a inicialização das variáveis, então eu coloco o F2 igual a 1, F1 igual a 1 e o F igual a 1. Vou aqui é uma apresentação, né? Exibição de sequência Fibonacci até o limite. E aí o limite quem vai especificar é o usuário. Então eu vou imprimir valores da sequência Fibonacci até esse limite que o usuário vai inserir. Vou imprimir o primeiro valor aqui, tanto o valor quanto a razão de dois valores anteriores, nesse caso do F2 e do F1. Aqui lembre-se que é só o primeiro valor, tá? Só o primeiro valor da sequência. E aqui dentro do while, eu vou ter a estrutura que vai propriamente fazer a exibição da sequência. Enquanto o F for menor que o limite que você estabeleceu, ele vai executar esse bloco da linha 23 até a 26. Fazendo o quê? Primeiro, atualizando o valor do F, então, registrando que o valor do F vai ser o F1 mais o F2. Exibindo o valor do F e a razão de F2 por F1. E, por fim, atualizando o F2 e o F1. O F2 vai ser igual ao F1 e o F1 vai ser igual ao F. Ao executar todas essas quatro linhas, eu atualizei, né? Então, antes eu tinha a soma do primeiro, o terceiro elemento era a soma do primeiro com o segundo. Agora, o quarto elemento é a soma do terceiro com o segundo. E assim por diante. O processo vai se repetir. O limite que a gente vai colocar aqui, vamos colocar um limite de 100 para exibir. E aí eu vou ter a exibição tanto da sequência Fibonacci que está aqui, ó. Então, eu vou ter 1, 2, ele acabou não exibindo o primeiro valor, tá? Por que ele não exibiu o primeiro valor? Acabou começando, né? Eu preciso exibir o primeiro valor, porque afinal de contas a sequência começa 1, 1, e aí a partir do valor todo o restante. Mas todos os outros anteriores aqui estão corretos. Eu tive que exibir aqui novamente um 1 aqui antes do início aqui. Acho que eu posso até fazer essa. Se fizermos isso. E a sequência, nesse caso a razão aqui inexiste, porque não tem termos anteriores, né? Vou salvar e executar novamente. Aqui ele vai acabar executando a parte da paridade, né? Vamos fazer aqui só para constar. E agora novamente o valor do 100. Agora sim ele vai exibir o código corretamente. Eu estabeleci que o valor é 100. Deixa eu ver. Veja que aqui o F ele exibiu um valor da sequência Fibonacci que é 144. Por que ele exibiu o 144? Porque, na verdade, quando eu testei a entrada aqui, ele testou o 89, ó, que é o valor anterior. F-limit. E aí, quando esse valor foi testado, ele não era menor que 100. Né? Quer dizer, desculpe, ele é menor que 100. Essa condição está respeitada, o 89. Ao executar o bloco, ele executou o elemento da sequência Fibonacci imediatamente após o 100, que é o 144. E aí, então, ele finaliza. Né? Muito bem. Então, retornando a nosso guia, né? A gente viu um pouquinho da parte operacional de execução
do Python, né? Dessas estruturas. Eu peço a vocês que pratiquem, façam variações, reescrevam o código alterando, com algum objetivo em mente. E porque lembrem-se que a prática de programação é o que realmente ajuda você a entender, compreender uma linguagem. Muito bem, alguns termos-chave dessa videoaula para finalizarmos. O primeiro deles é a estrutura de fluxo de execução, né? Estruturas condicionais de repetição, as quais a gente viu de maneira geral. Vimos as linguagens que têm esse tipo de estruturas e as linguagens que não têm, né? Por que é interessante tê-las. Vimos no caso específico do Python as estruturas condicionais. Então, para citar aqui novamente o se, o if, o if else if, e o match, né, para inspeção de valores sobre uma determinada variável. Estruturas de repetição, nesse caso o while e o for in. Eu não mostrei aqui o for in, é possível você trabalhar com estruturas de dados, tá? Na inspeção, melhor dizendo, na contagem da variação. Por exemplo, eu posso ter uma sequência, um vetor, o qual eu quero controlar o fluxo de execução ao longo desse vetor, ou ao longo nesse caso específico de vetor, não, né, de uma lista, ou de um dado dicionário, enfim. Todas as estruturas de dados que a gente viu, inclusive, nas nossas videoaulas anteriores, podem ser utilizadas aqui dentro da estrutura do for. Foco nas atividades, tá? Reforçando que para se tornar fluente numa determinada linguagem é muito importante que você a pratique. Com isso a gente finaliza a nossa videoaula de hoje e eu vejo vocês numa próxima.